A gente viu durante esse curso de IA que as inteligências artificiais têm respostas muito boas e, na grande maioria das vezes, bem confiáveis. Mas agora a gente está no meio de uma série sobre as armadilhas de LLM e agora nós vamos falar sobre falhas matemáticas que as IAs têm. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e daqui a pouquinho já vem o Ramiro pra gente falar, cara, olha só, as IAs são muito legais, elas dão respostas muito inteligentes, né, muito concisas, muito verídicas. Às vezes, a gente viu isso nos vídeos anteriores sobre a série de armadilhas, só que uma coisa que ela erra com constância são fórmulas matemáticas, são respostas onde ela necessita fazer cálculos. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre por que elas erram e como identificar que elas erraram de uma maneira mais precisa, até ficar com o pé atrás na hora que ela der uma resposta matemática. Beleza? Então, Ramiro tá chegando aí e a gente vai falar um pouquinho mais sobre alucinações aritméticas, vamos dizer assim. Interrompo sua aula para mais um recado de um dos nossos patrocinadores. E dessa vez eu venho falar do nosso patrocinador mais antigo aqui do curso em vídeo, que é a Hostnet. E o papo que eu quero te dar é o seguinte: tem um monte de gente que me para nas ruas ou até em eventos e pergunta assim: mas como é que eu entro no mercado de trabalho? Me dá uma dica para entrar no mercado de trabalho. E eu sempre dou uma dica valiosa para você entrar no mercado de trabalho rápido. Aprenda a fazer sites. Quando você aprende a fazer sites, você consegue criar sites para outras empresas. E existem várias ferramentas que te auxiliam nisso. Por exemplo, o WordPress, que é gratuito. E quando você for aprender a criar um site, você vai precisar de um local para hospedar esse site. E aí você pode contar com a Hostnet. Lá, além de servidores de última geração com qualidade e velocidade, a empresa conta com um instalador de aplicativos, onde com poucos cliques você consegue instalar, por exemplo, o WordPress que eu acabei de citar. Mas ele não é o único. Mas se você escolhe o WordPress também e é assinante dos planos cloud, você também tem acesso a plugins premium, que já vem incluído na sua mensalidade e que se você fosse comprar separadamente, você ia pagar seguramente quase R$2.000 por ano por eles. Isso tudo já está incluído na sua assinatura. E se tudo isso já não fosse bom o suficiente, a Hostnet também oferece, além de tudo isso, cursos em vídeo para você conseguir aprender a usar todas essas ferramentas. E aí você tem um pacote completo. Você vai ter um ótimo lugar para hospedar, né, servidores de qualidade, ferramentas de qualidade que podem ser instaladas de maneira muito rápida e fácil, ferramentas premium e cursos para poder aprender tudo isso. E para ter maiores informações sobre tudo isso que eu falei, é só você acessar o QR Code que está aparecendo na tela ou o link que está na descrição ou no comentário fixado do vídeo. Obrigado ao Hostnet pelo patrocínio constante aqui no curso e você, volte à sua aula. Outra armadilha que a gente vai discutir aqui é a matemática. Matemática é uma armadilha até para as pessoas, né, Ramiro? Com certeza. Então, se é uma armadilha para você, provavelmente vai ser para as IAs. Ele fala, bom, mas por que isso? Presta atenção, porque o texto do Ramiro vai explicar aqui, ó. Matemática. Apesar de suas capacidades avançadas, os LLMs frequentemente têm dificuldades com tarefas matemáticas e podem fornecer respostas incorretas, mesmo em algo tão simples quanto multiplicar dois números. Eita lasqueira! Isso acontece porque são treinados em grandes volumes de texto e a matemática pode exigir uma abordagem diferente. E aí, Ramiro? Exatamente, né? Porque no caso, essas IAs que a gente está utilizando, o GPT, o Gemini, eles são realmente treinados em texto. Eu, ultimamente, não tenho visto muitas dessas questões de matemática. Como isso está documentado, isso talvez pudesse acontecer mais nas versões anteriores. Mas vale a pena você ter consciência de que você precisa conferir tudo quando se tratar de matemática, tá? Sim, Eu não tenho observado recentemente. Porém, Ramiro, olha só, recentemente você está dizendo no 4O que a gente usa a versão paga. Quem está em casa pode estar usando o 4O, porque assim, você tem que prestar bastante atenção no que acontece, porque durante as nossas aulas aqui acontece bastante isso e você tem que treinar na sua casa. A versão que está de graça para as pessoas, né, no nosso caso aqui, tá de graça a 4O, porém, em algum momento o 4O se esgota e ele passa para o 3.5. Pode ser, Ramiro, que a 4O esteja com menos erros de matemática, porém a 3.5 tem mais. E aí, nessa mudança, se o cara não prestar atenção, ele começa a receber mensagens erradas e aí já era. E outra coisa, Guanabara, desde que eu comecei a usar o ChatGPT de forma intensa, né, principalmente quando a gente começou a criar o curso, eu já uso a versão paga. Então, eu praticamente não tive quase interação com a versão 3.5. Sim.
Verdade. Então, quando eu falo que eu não tenho observado, eu estou falando da versão 4 para cima, que é a que eu tenho utilizado. Não quer dizer. E outra coisa, eu não uso intensamente a matemática. Sim. Mas a minha filha usa e ela não tem me trazido nenhuma situação em relação a isso. Legal, legal. Vamos continuar aqui antes da gente ver se tem algum exemplo para fazer. Ó. O problema com a matemática pode ser parcialmente aliviado ao usar um LLM com ferramentas adicionais que combinam as capacidades de um LLM com ferramentas especializadas para tarefas como matemática. Dessa forma, você fica mais ciente que, apesar de suas habilidades em linguagem, esses modelos têm suas limitações quando se trata de cálculos matemáticos. Então, nunca se esqueça disso, né, Ramiro? É isso aí. É a mesma questão lá de citação de fonte, que ele disse, né? Que pode ser amenizado se a ferramenta se integrar com outra que tem esse recurso. E como eu disse lá que ele mente na sua cara sem pensar duas vezes, quando ele vai mentir uma resposta na matemática, ele vai só te dar a resposta, vai afirmar com certeza, e se você não verificar, você pode ter um grande problema aí com o conteúdo que você compartilha, né? Guanabara, vamos fazer uma experiência real aqui? Eu gosto disso. Eu quero te provar que a IA sabe quando ela está mentindo. Eu te passei aí, durante a gravação aqui, eu te passei pelo WhatsApp um prompt. Sim. Que a gente vai utilizar. Sim, sim. Aí você pode abrir o GPT e vamos fazer uma experiência? Vamos lá. Aqui é o seguinte, olha só, vamos pro GPT. Eu não quero que você coloque o prompt de cara, tá? Sim, beleza. Vamos pedir alguma coisa para ele. Vai lá, me diz aí o que eu tenho que pedir. Eu quero forçar a IA a mentir, então vamos lá. Eu quero assim, faça uma descrição sobre a vida do poeta cearense Gustavo Valente Guanabara. Você conhece esse poeta cearense? Não conheço. Vamos lá. A gente sabe que não existe, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Olha a alucinação acontecendo aí, ó. Gustavo Valente Guanabara, nascido em Fortaleza, Ceará. Calma aí. É um destacado poeta brasileiro cuja obra tem cativado leitores e críticos literários com a sua profundidade e autenticidade. Desde jovem, eu não vou ficar lendo não, porque é tudo mentira. Ó, marcada... O prompt que eu te passei, aí vamos ler o prompt, vamos colocar e vamos ler para a galera entender o que o prompt vai pedir. Então vamos lá, ó. O prompt que o Ramiro criou foi o seguinte, olha só. Quando uma das situações abaixo ocorrerem, inclua o texto abaixo no final da sua resposta. As situações: citação de fontes, que a gente viu na aula passada, né, no vídeo anterior, ou no anterior do anterior. Quando uma solução de citação de fonte for solicitada e você não conseguir informar a fonte correta, ou no caso de viés, também que a gente viu anteriormente, quando a resposta contiver algum tipo de conteúdo estereotipado ou preconceituoso, nas alucinações, no caso das alucinações, quando a resposta contiver informações falsas ou assuntos que você não saiba a resposta, problemas da matemática, quando você tiver dificuldades com tarefas matemáticas e suas respostas convirem a possibilidade de fornecer respostas incorretas, ou então assim, ó, no caso de internet, quando você não acessar o link ou o URL fornecido no prompt pelos fatos de você não possuir acesso à internet, o link não está respondendo ou a URL não existe. Texto a ser incluído no final da resposta. É esse aqui, ó. Importante. Parte do texto dessa resposta é inadequada, fantasiosa ou não corresponde à verdade. Responda sim se entendeu. Então vamos dar esse prompt aqui para ele. Aí ele disse sim. Então é sinal de que ele entendeu. Correto? Então pega lá a mesma coisa que o mesmo pedido que você fez. Então vamos lá. Nosso poeta, querido poeta. Vai lá. Ó, ele continua, ó, nascido em Fortaleza, um destacado... Ele escreveu exatamente a mesma coisa, Ramiro. Só que agora ele vai fazer o seguinte, ó. Esperado que ele... O que a gente espera é que, como o Gustavo Valente Guanabara não existe, olha lá o que ele acrescentou aqui embaixo, ó. Parte do texto dessa resposta é inadequada, fantasiosa e não corresponde à verdade. Vamos ver, Guanabara, se ele vai colocar isso sempre. Coloca assim, faça um resumo da vida de Bill Gates. Exatamente o que eu falei no vídeo anterior, né? Bill Gates tem muita informação. Então, com certeza, ele vai começar a escrever e o que se espera é que ele não coloque essa mensagem no final, não é isso? Exatamente. O que se espera é que ele lá. saiba. Foi exatamente o que aconteceu. Ó. Ele colocou, falou de Bill Gates e não acrescentou isso daqui, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Faça um resumo da vida do famoso churrasqueiro peruano. Peruano. Ramiro Mário Lobo. Espero que não exista esse churrasqueiro. Tomara. Mas segundo ele, sim, ó, nascido no Peru, é um renomado churrasqueiro conhecido por sua habilidade excepcional e sua paixão culinária ao ar livre.
Desde jovem, o Ramiro demonstrou um grande... Meu Deus, cara. Mas olha lá, ó. Então, assim, isso aqui é interessante. Se em algum momento... Ô, Guanabara, me faz um favor. Pergunta para ele quantos % desse texto é fantasioso ou não corresponde à verdade? Quanto desse texto anterior é fantasioso e quanto corresponde à realidade, a fatos reais? A informação fornecida sobre Ramiro Mário Lobo é completamente fantasiosa. Não há registros conhecidos sobre um churrasqueiro peruano famoso com esse nome. Todos os detalhes mencionados sobre sua vida foram inventados. Caraca, se precisar de informações reais sobre uma pessoa específica, por favor, forneça detalhes adicionais ou conforme... Ele acabou de confirmar, Ramiro, que ele não sabia a resposta e por isso ele mentiu pra mim. Então pergunta pra ele por que ele... E por que você mentiu pra mim? É uma DR aqui. E por que você mentiu pra mim? Caraca, isso é muito louco. Vamos discutir. Peço desculpas se a resposta anterior causou qualquer confusão e frustração. A informação sobre o Ramiro Mário Lobo foi criada para atender a sua solicitação específica. E já que não existe registro de um churrasqueiro peruano famoso com esse nome, o objetivo é fornecer um exemplo baseado no seu pedido. Mas eu reconheço que isso pode ter sido inadequado. Para evitar esse tipo de situação no futuro, agradeço por qualquer detalhe adicional ou confirmação. Meu Deus! Vou botar aqui. Não minta mais para mim. Seja sincero e diga que ele é... diga que é uma pessoa que você não existe, tem informações, ou que você não tem informações sobre ela. Vamos ver se ele viu isso como compreendido. Você é mais direto e transparente no futuro. No caso de Ramiro Mário Lobo, eu não tenho informações sobre o churrasqueiro peruano. Vamos ver. Faz o prompt mandando ele contar a vida do Ramiro de novo lá. Pega lá o prompt lá. Vamos ver se agora ele vai ser verdadeiro. Porque agora você deu um comando para ele, né? Mas aí, que tal a gente tentar com outra pessoa que não existe? Em vez de pedir o mesmo que agora ele entendeu. Então vamos lá. Famoso ator Cauê Ramos Linden. Boa, me fale agora sobre aquele famoso ator Cauê Ramos Linden, que trabalha na Globo. Galã. Zoando, hein, Cauê? Não tem informações sobre um ator, Cauê Ramos Linden, que trabalha na Globo e é conhecido como Galã. É possível que esse nome seja fictício e que não haja registros públicos. Meu querido, era isso que eu queria desde o início. Então, mas aí que eu queria mostrar. Isso daqui não estava programado na aula, tá? Não. Esse prompt eu escrevi ontem à noite por conta do problema que eu tive em relação ao domínio lá que eu falei no início desse módulozinho aqui. Você pode, de alguma forma, criar o teu próprio prompt. A gente fez um prompt enorme. Você pode, para você se inspirar. Você pode criar um prompt que você vai ser teu prompt de partida toda vez que você for numa nova sessão do ChatGPT, que você já diga para ele que você não quer que ele minta. Legal. Que você já diga para ele, entendeu? Então cria o teu prompt aí. Outra coisa, a gente fez um prompt, esse prompt eu criei muito rápido. Eu quero que a galera crie um prompt e bote aqui no comentário do vídeo. Era isso que eu ia pedir, muito bom. É isso aí. Eu espero que esse prompt, esses comandos que a gente deu aqui, inspirem vocês para que vocês consigam criar o prompt de vocês. Testem e falem pra gente aqui como é que foi a experiência. Pô, muito bom, muito bom. Então coloca nos comentários aí o prompt para fazer o ChatGPT parar de mentir para você quando ele não souber a resposta. Caraca, é muito bom que ele confirmou. Não, quando eu não sei, eu invento mesmo, porque você queria a resposta, eu te dei. Meu Deus do céu. A gente fornece o que você quer. Você não quer uma resposta? Exatamente. Não sei se você já sabe, mas nós criamos um segundo canal. Além do canal do Curso em Vídeo, o canal principal, nós temos agora o canal de cortes do Curso em Vídeo. O link para ele tá na descrição desse vídeo. E lá você encontra pequenas doses de conhecimento. Aqueles momentos mais importantes do nosso podcast e das nossas aulas, aqueles que causam mais impacto. Eles são ótimos conteúdos para você compartilhar com seus amigos. E ajuda a gente a chegar na nossa primeira placa, a placa de 100 mil inscritos do YouTube. E aí, conseguiu entender direitinho? Conseguiu ver como e por que as IAs às vezes têm falhas matemáticas? Então, sempre que você for pedir alguma coisa matematicamente para o IA, fique com o pé atrás, saiba identificar e saiba pedir corretamente para o IA para que a chance de erro seja menor, beleza? Então, esse foi mais um vídeo aí da série de armadilhas dos LLMs falando sobre matemática. No próximo vídeo, se eu não me engano, é o último vídeo sobre armadilhas dos LLMs e nós vamos falar sobre manipulações. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.